Já está mais acostumada a ver grama colorida, grama isso, grama aquilo. Mas... Mais um minuto. A figuraça. Eu sou sua fã também, né? Eu sou de carteirinha. Sou. Desde a época que eu tocava tamborim, né? Muito antes disso. A piada boa, vocês devem ter recebido, que rolou aí, que dia tal, não sei que dia seria, vão abrir os bares. Então é o seguinte, só pode entrar X pessoas. Então os que não bebem, por favor, não vão, deixe só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que bom encontrar vocês aqui de novo, né? Como a Ana disse, a gente sempre entra uns minutinhos antes, que é para conversar com o pessoal, né? Conta piada. Então, obrigada pela presença, né, online. Então, hoje nós vamos continuar com o ciclo de palestras do Clube Brasileiro de Purinas. Nós temos a Thalita hoje, então, que vai apresentar receptores purinérgicos na cronobiologia do desenvolvimento neural e implicações na doença de Huntington. E eu vou chamar o professor Henning para fazer a apresentação da Thalita e vou pedir a todos que desliguem os seus microfones, né, durante a apresentação e a palestra, e que depois façam as perguntas pelo chat, tá bom? E passa a palavra, Henning. Então, Rosa, muito obrigado, né? Também por convidar a Thalita Klasa, né, que atualmente é a minha pós-doutora, e eu gostaria de falar um pouco sobre a Thalita, né? Eu conheço a Thalita desde 2005, né? Quando dei aula para a Thalita no curso de Ciências Biológicas, dei aula de Bioquímica para a Thalita. E depois, tivemos um vínculo mais firme, né? Foi a partir de 2009, né? Quando, né, que a Thalita se graduou em Biologia e entrou no doutorado, né, fazendo doutorado comigo em Neurociências, e nós conversamos nesse tempo sobre um projeto que envolve oscilações de cálcio, né, e como essas oscilações de cálcio podem afetar os destinos de diferenciação neural de células-tronco. Na verdade, esse é um trabalho que me interessava já há muito tempo, né, que a Thalita aceitou, ela achou isso muito bom, e ela desenvolveu um projeto de ligar oscilações de cálcio e a sinalização purinérgica, juntamente com canais de cálcio, né? Essas oscilações de cálcio, ela ligou a atividade de fatores de transcrição neural, né? E isso deveria dar um destino fenotípico dessas células-tronco neurais, né? Estamos se diferenciando, nesse caso, em células galergicas, né? Ela fez parte desse trabalho no doutorado sanduíche, né? Juntamente com o colaborador Ryuichiro Kageyama, da Universidade de Kyoto, e tendo esses resultados de diferenciação para neurônios inibitórios, né? Nós pensamos na estender esse tema, né, para doenças onde neurônios inibidores morrem. Então, vamos para a doença de Huntington, né, e um modelo de modular a diferenciação, né, dessas, a partir de células iPS de pacientes, né. Então, isso a Thalita está fazendo no pós-doutorado dela comigo, ela está fazendo em 2015, né? Então, há muito tempo a Thalita trabalha comigo e a Thalita tem um desempenho excepcional, né? Que é basicamente uma das melhores alunos, né, que os doutorandos pós-docs que eu já tinha, né? Absolutamente no topo, né, da carreira como doutoranda e também como postdoc, né? E recentemente, né, isso se mostrou na publicação de um paper na revista Molecular Psychiatry
que a alto impacto é uma revista de Nature, né? É muito difícil de publicar nessa revista. Né? E, né, quer dizer que a Thalita, né, que com grande independência desenvolver esse projeto. Né? Era mais consultor nesse projeto do que PI que teria de colocar os próximos passos. Né? Então, a Thalita, atualmente, né, ela se interessa também, né, funções da Huntingtina, né, no desenvolvimento embrionário, né, que também tem resultados fantásticos. Né? Então, eu gostaria de parabenizar, né, pelos resultados e eu tenho certeza que muito em breve, né, você será uma professora, né, e com uma produção científica, né, e inovação exemplar e muito importante para o Brasil. Muito obrigado, Thalita. Obrigada, então, professor. Começar o seu seminário. Depois dessa apresentação, estou encabulada já. Verdade, muito, eu fiquei até com ciúmes. Fica não, Cláudio. A Thalita você agora é professora. Eu também gostei, também a Claudiana era a minha aluna, que também coloquei ela também lá no topo, né? Sim, né? Mas hoje nós falamos, né? Eu tô brincando, Reni. A Thalita é merecedora mesmo dessas suas palavras. Eu só queria, antes de começar, da Thalita começar, relembrar, como a professora Rosa falou, desligar os microfones e as perguntas, quem quiser se inscrever pelo chat, ou quem não tiver microfone pode perguntar pelo chat, que depois eu transcrevo para a Thalita, tá? Boa palestra, Thalita. Obrigada. Obrigada, professor, Claudiana e todos que estão aqui hoje. Nossa, eu fiquei encabulada depois dessa apresentação. Realmente, eu já trabalho com o professor Henning há muito tempo. É uma parceria que tem dado muito certo. Eu sou um pouco mais independente e ele libera a gente para fazer a pesquisa, então a gente consegue fazer pesquisa séria, do modo correto, ele permite que sejamos ousados, então a gente pode ir além, não tem medo de arriscar. Então, isso que é muito legal, é um prazer, esses anos todos trabalhando com o professor, a gente sempre se superando, saindo da zona de conforto. Eu agradeço muito o preço da oportunidade de trabalhar com esse projeto, que eu aprendi muito, assim, não só cientificamente, mas também eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente também. Então, foi uma trajetória, até então, muito frutífera. Eu gostei muito. E agradeço a todos que ajudaram nesse caminho, né? Nesse trajeto. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Deixa eu ver, apresentar agora. PowerPoint. Tá aparecendo? Vocês estão compartilhando? Então tá bom. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre, tentar desenvolver, para ficar mais fácil de entender, esse trabalho que a gente recém publicou no mês passado, como o professor citou, na revista do grupo da Nature, Molecular Psychiatry. E, então, a gente estudou... Thalita, coloca isso no modo de apresentação. Não tá? Não. Para mim tá. Que estranho. Deixa eu parar e voltar de novo. Agora, tá? Não. Tu tem que colocar no modo de apresentação do PowerPoint, eu acho que tu não fez. Tá, mas ele tá. Não está.
Primeiro você tem que colocar a tela cheia e depois botar em modo apresentação do PowerPoint. Será que não tem que trocar, como a Ana falou, ali nos 3 pontinhos, alterar o layout, tela cheia? Não? Alterar layout? Aí pode Tá colocar tá automático. barra lateral, se tu põe Acho barra que lateral para ver. Escolhe barra Alguém disse lateral. que está vendo em tela cheia. Ixi, que estranho. Então pode ser uma questão de configuração dos nossos Não, computadores. a gente Olha lá, para mim também está aparecendo tela cheia. Tem gente que está vendo tela cheia e tem gente que está vendo, né? eu estou vendo a apresentação. Mas a única coisa, né? Então, que não é no modo de apresentação, mas Thalita, se é assim, você vai dar a seminário assim. Eu parei a apresentação, deixa eu ver. Tenta apresentar. Thalita, tenta sair e depois volta para a reunião. Tá bom. Ai, tchau, galera. Tela inteira, né? Tá aparecendo? Agora vai. Agora vai. Não, ainda não. Tu tá clicando ali no modo apresentação do PowerPoint? Parece que tá aparecendo tua tela, assim, entendeu? Não tá. Nossa, mas que estranho. Outro dia eu apresentei e deu certo. Ai, meu Deus. Mas tu tá fazendo isso que eu tô te perguntando? É uma pergunta óbvia, mas parece que tu Sim. não apertou ali. Não, Eu apertei, tem até para parar a apresentação, mas não deixa. Não, mas no teu Vai dar assim, PowerPoint. Thalita. No PowerPoint. É para fazer assim também. Ó, alguém tá Existe um modo comentando. dentro do Google Meet que você compartilha um programa específico, o quê? Não, mas a pessoa tem colocado assim. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, pelo menos? Sim. Vai fazer assim mesmo, Thalita. Dá pra gente ver. Tá, porque se eu aperto o F5 ou se eu coloco para apresentar, vocês param de ver, vocês estão vendo? Estamos Não, vendo. vamos, vai Então acho que agora vai. Eu acho que talvez é uma coisa da internet que estava ruim, pode ser. Tá, então faça assim. Ai, desculpa. Então, vou falar um pouquinho primeiro, então, para vocês, a questão da cronobiologia, né? O que é a cronobiologia? É um dos assuntos mais novos que tem na área de pesquisa, de ciência, e ela estuda os fenômenos que são biológicos, que são frequentes, que eles ocorrem com uma periodicidade. Então, eles são os eventos, fenômenos que estão relacionados com a hormese. O que é a hormese? Você tem o estresse e o corpo consegue fisiologicamente responder ao estresse e voltar ao que seria o basal. Ele tem alterações, mas que permitem a continuidade e funcionamento do organismo. Um dos exemplos mais clássicos na cronobiologia é o ritmo circadiano, que está relacionado, então, com como o nosso corpo responde aos intervalos de claro e escuro. Então, quando a gente tem a luz do dia. Então, a gente tem alterações na produção de hormônios, de fatores. Então, por exemplo, aumenta a concentração de melatonina juntamente com quem? Com a adenosina, que é do sistema purinérgico, está relacionado com o controle do sono, por exemplo. O cortisol, relacionado com
o nosso pico de atividade, com o despertar. E tudo isso relacionado com o ritmo de claro e escuro. Como citei, a adenosina é um dos modelos mais clássicos. Thalita, desculpa te interromper, mas os seus slides ainda continuam no primeiro. Você está no primeiro mesmo? Não, estou no terceiro já. Não está passando. E agora? Eu vou fazer assim, então, normal, porque quando eu coloco para apresentação, não está indo para o Google Meet, eu não sei por quê. Hoje não está funcionando. Então, tá. Aqui, esse é o segundo slide, falando sobre a cronobiologia. Então, a questão do ciclo claro e escuro. Então, como melatonina pode estar relacionada com essa indução de luz e controle do sono. E como nós temos, por exemplo, a questão da adenosina, o sistema purinérgico, pode regular o sono. Então, o aumento da adenosina ao longo do dia vai aumentando a pressão ao sono, né? Você fica mais sonolento. E isso é uma coisa que acontece periodicamente. No nosso laboratório, nossa pergunta seria, os receptores do tipo P2 também estariam envolvidos na cronobiologia, em sistemas, em alterações da hormese? Seria dependente de fatores intrínsecos do organismo, ou seja, independentes do ambiente? Estariam relacionados com o desenvolvimento embrionário? E mais focando no nosso trabalho, nossa área de pesquisa, na neurogênese, ou seja, na formação dos neurônios, na formação do sistema nervoso central. Então, o sistema purinérgico já tem sido estudado no desenvolvimento de embriões há algum tempo. Assim como o Zimmermann já mostrou desde 2006, que os receptores purinérgicos do tipo P2 já são expressos desde o início do desenvolvimento. Também foi visto que se você inibir com antagonistas os receptores tipo P2 no início da gastrulação, o embrião não se desenvolve direito, não existe direito à gastrulação. A gastrulação é o evento no desenvolvimento embrionário que está relacionado com a formação dos 3 tecidos embrionários, que são ectoderme, endoderme e mesoderme. Sem gastrulação não há vida, é um dos eventos cruciais no desenvolvimento. No meio da gastrulação, os embriões eles não apresentam a cabeça, né, o encéfalo, mas eles têm tronco e cauda. Então, há um papel do sistema purinérgico, principalmente dos receptores do tipo P2, no desenvolvimento do encéfalo. Além disso, Mike Nedergaard, o grupo dele, também observou que existe uma inibição do sistema purinérgico ao longo da diferenciação do sistema nervoso. E, além disso, as células-tronco, as células precursoras neurais do sistema nervoso central, são o próprio recurso de ATP extracelular, ou seja, essas células liberam ATP no meio, existe um tipo de um feedback. Acho que teria que ser com apresentação, porque tem animação. Ok, deixa eu tirar. Será que dá para apresentar? Eu não sei se vai aparecer a animação. Não aparece. Deixa eu tirar aqui, então, para ficar, para vocês conseguirem ver. A animação não está funcionando. Então, as oscilações de cálcio espontâneas, elas existem durante o desenvolvimento embrionário, durante o desenvolvimento de neurônios do córtex, e foi visto primeiramente por Spitzer, em 1995, e em Xenops, e foi observado que as oscilações de cálcio do tipo spikes, ou seja, picos, que tem em torno de 15 segundos de duração, e uma amplitude em média de 500 nanomolar, estão relacionadas com a extensão de neuritos e a diferenciação para neurônios glutamatérgicos no córtex. Enquanto que as ondas, chamadas de calcium waves, são normalmente induzidas por ativação de receptores metabotrópicos, e elas têm uma duração em torno de 30 segundos a 1 minuto.
A nossa ideia é que os receptores purinérgicos do tipo P2 poderiam estar regulando tanto o pico, através, por exemplo, de receptores tipo P2X, que levariam a entrada de cálcio pelos esses canais, ou então as ondas através de liberação dos estoques intracelulares de cálcio por ativação de receptores IP3. Ai, vai ser maravilhoso aqui sem animação. No caso, então, nossos modelos de diferenciação, de estudo do sistema nervoso central em desenvolvimento, foi as células tronco embrionárias e células tronco pluripotentes induzidas, que são próximas a características de células tronco embrionárias, mas elas são derivadas, são reprogramadas a partir, por exemplo, de uma célula de pele ou de sangue. Então, nós temos, durante o desenvolvimento, a fecundação, o desenvolvimento de mórula e a formação do blastocisto. Na fase de blastocisto, nós temos o quê? O primeiro evento de diferenciação celular, que é a massa interna de blastocisto e a trofectoderme. A trofectoderme vai dar origem à placenta, aos tecidos extraembrionários, enquanto que a massa interna do blastocisto é que dá origem ao organismo. Essas são as células que são retiradas, mantidas em cultura in vitro, e essas células são pluripotentes. Essas células já têm sido estudadas desde os anos 90, e começando com camundongos e depois, posteriormente, com humanas, possibilitando, então, após o estudo de como são essas células, como elas podem ser direcionadas, como podem ser mantidas nesse estágio de pluripotência, ou seja, pode dar origem a todos os folhetos embrionários, a todas as células de um organismo adulto, pode ser possível, com Yamanaka, desenvolver a técnica de reprogramação celular. Então, pegar uma célula de paciente e transformá-la numa célula pluripotente. No caso, nós diferenciamos as células, um protocolo que, no início, se assemelha ao desenvolvimento embrionário, então, a gente retoma, apesar da célula estar em monocamada, a gente dissocia, coloca em suspensão, ela retoma a uma condição tridimensional. Ela pode retomar ao desenvolvimento como se fosse a gastrulação, e com a indução de ácido retinóico em 2,5 micromolar, a gente consegue induzir a formação de células neuroepiteliais, fazem parte da neuroectoderme, que posteriormente, na ausência de soro e com suplementação, por exemplo, do suplemento N2, esse suplemento contém putrescina, progesterona, vitaminas relacionadas para manutenção de neurônios e suplementado com fator de crescimento FGF2. Após 20, 21 dias, é possível observar esses neurônios ainda saudáveis. Então, na verdade, eles duram até mais, mas a fim de mostrar que até 21 dias esses neurônios estão muito saudáveis aqui, como pode ver, dia 8, 16 e 20 de diferenciação, nós temos vários neurônios, no caso, imunomarcados por TUG1. Deixa eu clicar aqui. No caso, a gente, então, foi observar como que estava a presença da liberação de ATP durante essa diferenciação, já que Nedergaard já tinha mostrado que precursoras neurais liberam ATP no ambiente extracelular. Nós queríamos saber se está envolvido com oscilações espontâneas de cálcio, que ocorrem independente do ambiente extracelular, é uma coisa do organismo do indivíduo. Então, nós observamos que a liberação de ATP no meio extracelular é maior durante a fase de precursor neural. Quando as células começam a apresentar uma certa maturação, inclusive começa a existir gliogênese, as quantidades de ATP no ambiente extracelular caem drasticamente, até o período de maturação.
Aqui no vídeo, eu acho que vocês conseguem ver, assim, eu espero, que existem oscilações de cálcio, então, são um corpo embrióide que foi aderido, essas células migraram a partir dele, e, primeiramente, elas são neuroblastos que migram, quando chegam no local correto, eles terminam a diferenciação em neurônio. E existe essa comunicação, ela parte do centro, no caso aqui do corpo embrióide, que seria similar ao tubo neural, a formação do tubo neural, e esse sinal se perpetua ao longo para outras células. Nós quantificamos essas oscilações e categorizamos em 2 tipos principais, que são os picos e ondas, de acordo com a denominação que Spitzer colocou. E nós vimos que os picos, eles aumentam tanto a amplitude quanto a frequência ao longo da diferenciação, e que as ondas apresentam aumento na amplitude, mas a frequência não é significativa. Além disso, nós observamos que o pico, ele, quando tratamos com EGTA, ou seja, um quelante de cálcio extracelular, nós não observamos pico, ou seja, ele depende do cálcio extracelular, assim como Spitzer tinha visto. Mas, além disso, nós vimos que a inibição de IP3 com xistospondina C aumentou a frequência de disparos de picos. No caso das ondas, elas são abolidas quando o receptor IP3 é inibido. Então, o que nós vimos aqui é que quando a gente tem uma inibição por xistospondina C, existe um aumento, tanto na amplitude, quanto na frequência significativos de picos. Então, ambas as oscilações estão coordenadas. Além disso, nós fizemos umas medidas de PCR em tempo real e avaliamos a expressão de todos os receptores purinérgicos. Aqui eu estou mostrando os que tiveram destaque, mas nós medimos todos. Nós vimos diminuição de X3, diminuição de X7, o P2Y2 com a presença maior no dia 8 de diferenciação, que está relacionado com a fase de precursor neural, no início, a gente está tendo neurogênese, e o P2Y6 também. Nós também avaliamos os canais de cálcio de voltagem dependentes do tipo L. Na verdade, nós analisamos de todos, mas os do tipo L foram os que apresentaram mais alterações. Então, é o CAV 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Vários deles, como 1.1 e 1.2 e 1.3, apresentavam maior expressão a partir da neurogênese. O que nós vimos também já que nós observamos que o receptor P2Y2 havia uma expressão mais pronunciada no dia 8 de diferenciação, ou seja, na fase da neurogênese, nós tratamos as células com 2-tio-TP, que é um ativador do P2Y2. Também chegamos a tratar com BZATP, numa dose que nós já mostramos no artigo de 2014, que nesse modelo é específico para P2X7. E nós observamos que o tratamento crônico com ativador de P2Y2 favoreceu a expressão de marcadores relacionados com neurônios GABAérgicos, no caso, CAD65. Esses neurônios GABAérgicos são neurônios inibitórios do sistema nervoso central, mas que também no desenvolvimento embrionário estão relacionados com o desenvolvimento. Então, é descrito na literatura que durante o desenvolvimento você tem primeiro a formação de neurônios GABAérgicos e depois esses neurônios GABAérgicos, que no caso são excitatórios durante o desenvolvimento embrionário, podem converter em glutamatérgicos, que são excitatórios, ou então se permanecer como GABAérgico, mas muda para inibitório após o nascimento. E nós observamos também por citometria de fluxo que esse tratamento crônico é significativo. Então, nós tivemos um aumento em torno de uns 20% de neurônio GABAérgico.
Aqui nós também observamos a quantidade e atividade, o papel dos receptores dos canais de cálcio voltagem dependentes do tipo L durante a neurogênese. Já havia sido descrito na literatura que o bloqueio desses canais estavam relacionados com a inibição da diferenciação da neurogênese. Então, no caso, nós usamos os canais de cálcio voltagem dependentes, ou seja, eles precisam de uma voltagem, uma diferença de potencial de membrana para que sejam ativados. Então, quando ativados, eles abrem e permitem a entrada de cálcio do ambiente extracelular. E nós observamos que, ao longo da diferenciação, a gente consegue observar a despolarização da membrana com a aplicação de potássio, e que, quando nós inibimos com isradipina esses canais, nós temos uma inibição mais pronunciada no dia 8, ou seja, esses canais de cálcio voltagem dependentes realmente estão participando, são os maiores colaboradores do influxo de cálcio mediado por despolarização de membrana. Com o tratamento crônico de ativação ou inibição desses canais, nós observamos que, com a ativação, tivemos uma diferenciação, uma neurogênese pronunciada. Além disso, não só a neurogênese, mas também como uma maturação pronunciada desses neurônios, mostrado pela expressão de MAP2. Com a expressão de GFAP, que é um marcador glial de células da glia, nós observamos que a ativação desses receptores inibiu a diferenciação glial, mas que favoreceu, a inibição favoreceu a diferenciação, ou seja, esses canais ativados favorecem a neurogênese, eles inibidos favorecem a gliogênese. Existem já alguns dados na literatura que mostram a correlação da ativação desses canais de cálcio e voltagem dependente com a transcrição de alguns genes. E são genes que normalmente são ativados pela CREB. A CREB, quando está fosforilada, ele é um fator de transcrição, ele transloca para o núcleo. No núcleo, ativa a transcrição de alguns genes. Nós mostramos aqui que existe essa translocação de CREB fosforilada para o núcleo, quando a gente tem a ativação dos canais de cálcio voltagem dependentes, após 15 minutos de estímulo. Já é o suficiente para ver um aumento dessa translocação nuclear. Então, o que nós temos? Nós temos, só retomando rapidinho, o receptor P2Y2, ele está induzindo, favorecendo a diferenciação neural GABAérgica, e nós temos que os canais de cálcio voltagem dependentes, eles, quando ativados, favorecem também a neurogênese e levam à ativação de CREB fosforilada para o núcleo. Então, para investigar melhor como isso está acontecendo, como esse sinal está indo para o núcleo, como que a célula recebe esse sinal para diferenciar, para ter a neurogênese, nós usamos no Japão o método bioluminescentes. Então, no caso, se usa a luciferase como gene repórter, e ela está fusionada ao promotor de ASCL1, que é um fator de transcrição relacionado com a neurogênese, e também temos, e foi tirado através de células precursoras neurais de animais transgênicos. MASH1, ou também chamado de ASCL1, é muito grande o promotor, existem mais de 30 regiões, possivelmente moduladas por fatores de transcrição. Então, como por ser um promotor muito longo, com muitas regiões modulatórias, não se consegue fazer um modelo transgênico simples, com plasmídio, ou para fazer uma recombinação homóloga. Então, dessa forma, foi usado um back-DNA, então foi feita uma fusão
no genoma do animal para poder fazer esse animal transgênico. Então, se injeta essa construção no óvulo, no embrião em desenvolvimento, no zigoto, e você implanta no camundongo, tem o nascimento dos animais transgênicos, tem a checagem por genotipagem, então o cruzamento entre o F1 para a gente poder ter a linhagem estabelecida. Esse modelo já tinha sido estabelecido por Yamayoshi em 2013, publicado na Science, e nós utilizamos. Então, aqui para clarificar um pouco melhor, nós fizemos mensurações das oscilações de cálcio espontâneas dessas células, e, posteriormente, fizemos a análise da luminescência que indica a expressão desse fator de transcrição relacionado com a neurogênese em tempo real. Então, nós medimos a eflorescência de cálcio, ou seja, indicador de cálcio, por 1 hora. Nós adicionamos luciferina e um modulador do sistema purinético que seja, então, por exemplo, um ativador de P2Y2, um ativador de P2X7, e analisamos em tempo real a expressão desse fator de transcrição por 2 dias. O que nós obtivemos, deixa eu tirar aqui. Nós tivemos o seguinte, nós observamos tanto ondas como pico nesse sistema, a aplicação de BZ-ATP, ou seja, o ativador de P2X7, aumentou a frequência de disparos e a amplitude de picos. A ativação do receptor P2Y2 aumentou a frequência e amplitude, mas de forma sincronizada. Então, a gente chama de bursts, né? Teve um padrão nesses disparos. E nós observamos que essa modulação, essa alteração na sinalização de cálcio espontânea, mediada pelos receptores, pela ativação dos receptores purinérgicos, foi capaz de alterar o padrão, perfil de expressão de MASH1, que é o fator de transcrição também chamado de ASCL1. Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, nós temos alguns quadros em tempo real do cálcio, em rainbow, e nós temos aqui em preto e branco vários quadros mostrando a expressão da luciferase, no caso relacionado à expressão do fator de transcrição neurogênica. E na quantificação global desses dados, o que nós temos é o seguinte. No caso aqui em preto, nós temos a situação controle, então, para que haja a diferenciação, você tem que ter um aumento de MASH1, de ASCL1, e depois ele demora para retornar. Então, você tem um pico com mais de 6 horas, que leva à expressão desse marcador, desse fator de transcrição, para ter a neurogênese. Quando nós tratamos com um ativador do receptor P2Y2, nós observamos um aumento estável da expressão de ASCL1. Isso mostra, então, vocês podem ver que até 10 horas depois, ele não retoma ao basal, ao inicial. Esse aumento estável de ASCL1 é o que estava relacionado com o favorecimento da diferenciação GABAérgica. O que nós observamos também é que a inibição dos canais de cálcio voltagem dependentes, aqui em roxo, torna essa expressão oscilatória. E o laboratório no qual eu trabalhei com Kageyama, o Yamayoshi, um aluno dele de doutorado, publicou na Science mostrando que as oscilações no padrão de ASCL1 está relacionado com a manutenção do estado de precursor neural ou de diferenciação
voltada para a gliogênese. E foi exatamente o que nós observamos, que nós vimos que, cronicamente, quando inibidos esses canais, nós tivemos um favorecimento da gliogênese. Então, a diferença na expressão de SCL1 entre não só a sua amplitude, mas também se é oscilatório ou estável, levou ao destino celular dessas células-tronco neurais. Além disso, também analisamos um outro fator de transcrição muito relacionado com determinação neurogênica. No caso, é uma outra construção que nós fizemos, que nós temos o promotor de neurogenina 2, o exon 1 e 2 dela, e fusionado a luciferase, tá? E, então, transfectamos as nossas células tronco-embrionárias e selecionamos os clones que estavam estáveis e pudemos observar que essas células, o neurogenina 2, ela é expressa durante a diferenciação. A gente conseguiu medir em tempo real. Então, aqui nós temos as células indiferenciadas, no caso, M-Cherry é o gene reporter desse plasmídio que nós inserimos também, ele tem um peptídeo sinal nuclear. Na NOG é um fator de transcrição relacionado com a pluripotência, ou seja, essa transfecção, essa transgenia que fizemos nessas células não afetou o seu potencial pluripotente, e assim como podemos ver que também a célula continuou diferenciando. Então, aqui com 8 dias de diferenciação, nós temos várias células com precursoras neurais em vermelho, e já alguns neurônios jovens aparecendo através da marcação de TUJ1. Por PCA em tempo real, nós vimos também que a neurogenina 2, ela varia ao longo do processo de diferenciação. Então, diferenciando as nossas células, com aquele protocolo descrito no início, nós obtivemos o seguinte. Que nós tivemos picos, e a expressão de neurogenina 2. A aplicação de BZATP aumenta a frequência desses picos, e também aumentou muito a amplitude de neurogenina 2. E com a aplicação de 2-tio-TP, nós temos o aumento da frequência e também de forma organizada, e em certos intervalos. E ela aumenta, não teve um efeito significativo diferente na expressão de neurogenina 2. Então, quando fizemos uma quantificação global, o que nós obtivemos foi o seguinte: o BZATP, ou seja, o ativador de P2X7, levou um aumento pronunciado de neurogenina 2, muito além do observado no controle. E o que isso representa, né? Como que isso influencia os nossos dados? Nós já tínhamos visto que, no artigo de 2014, que para que haja diferenciação neural, o P2X7 deve estar inibido, porque a atividade do P2X7 ao longo da diferenciação inibe a diferenciação para neuroblasto, ou seja, um estágio de precursor neural. Ou seja, é um neurônio muito jovem, é um neurônio que ele ainda é capaz de dividir, de proliferar e migrar. Usando essas duas, a expressão, a quantificação da expressão em tempo real, desses dois marcadores, né, a SCL1 e a neurogenina 2, nós fizemos um índice neurogênico para cada condição. E o que nós observamos foi o seguinte: situação controle, essa relação é em torno de 3. Quando nós temos uma inibição da neurogênese através da atividade de P2X7, essa relação é em torno de 1. Quando observamos uma neurogênese favorecendo neurônios GABAérgicos, a diferenciação do destino celular GABAérgico, esse índice é em torno de 15. E para que haja gliogênese, essa relação é muito maior. E no caso, ela é em torno de 50. Então, dessa forma, a gente consegue prever
simular quais são os níveis e em quanto tempo tem que ter de duração para gerar um neurônio, uma glia e, no nosso caso, neurônio GABAérgico. Então, aqui, só para resumir, ilustrar isso que a gente falou até agora, nós temos... eu não mostrei aqui também, mas temos dados que o ATP ele despolariza a membrana, então o que nós temos é a liberação de ATP extracelular, ele consegue despolarizar essa membrana. Essa membrana despolarizada leva à abertura desses canais de cálcio voltagem dependente, que regulam as oscilações espontâneas e levam à ativação de fosfo-CREB, que transloca para o núcleo e leva à transcrição de MESH1, ou também chamado de SCL1. Nós temos o P2Y2 sendo levando a formação de IP3, que leva a ativação do canal de IP3, liberando cálcio do retículo endoplasmático, modulando também os picos e as ondas, e no caso, um aumento dos picos naquele formato organizado, em bursts, nós também temos um aumento estável da expressão de MESH1, levando a neurogênese e favorecendo neurônios GABAérgicos, e o P2X7 levando a um aumento pronunciado de neurogenina 2, que esse aumento inibe a formação de neuroblastos. Então, aqui, para ilustrar, não sei se vai aparecer, mas a gente tem os canais de voltagem dependente com P2Y2, modulando as oscilações de cálcio espontâneas do tipo pico, levando a uma expressão estável por mais de 6 horas de SCL1, levando, então, a favorecimento de neurônios GABAérgicos. Neurônios GABAérgicos são os mais afetados na doença de Huntington. Então, nós nos perguntamos, será que esse P2Y2, essa ativação, essas oscilações de cálcio espontâneas estão relacionadas na doença de Huntington? Será que esse padrão que existe durante o desenvolvimento embrionário, ele está presente também nessa patofisiologia? Então, para quem não conhece muito sobre a doença de Huntington, não é uma doença muito popular no Brasil, apesar no mundo inteiro existirem sociedades e muito dinheiro investido na área de pesquisa de Huntington, no Brasil ainda é pouco explorado. Então, essa doença foi descrita primeiramente em 1872 por George Huntington, ele tinha apenas 22 anos, médico em Ohio, e ele denominou como coreia hereditária. Coreia porque é como se fosse que nem coreografia, sabe? Durante uma dança, as pessoas não conseguem parar de se mexer. Essa doença, ela acomete o sistema motor e a pessoa não tem controle dos movimentos involuntários. Ela é uma doença hereditária, dominante, e ela é autossômica, ou seja, não está relacionada com o cromossomo sexual. Por ela ser dominante, um alelo que tem a mutação é o suficiente para a pessoa desenvolver a doença. Então, acontece, como eu descrevi anteriormente, caracterizada pela morte de neurônios GABAérgicos, os gânglios da base. A incidência é entre 4 a 15 casos a cada 100 pessoas. A taxa de sobrevida após o diagnóstico é de 10 a 20 anos. E os sintomas costumam ser encontrados a partir dos 30 ou 40 anos de idade. No entanto, existem casos que acometem crianças a partir dos 7 anos de idade. Esse é o caso grave na doença de Huntington. Então, essa doença é caracterizada por sintomas, principalmente de mudança de personalidade. Então, pessoas que eram muito calmas e tranquilas se tornam irritadas, elas podem desenvolver psicose. Muitas pessoas ficam deprimidas, existe um quadro de depressão muito grave em pacientes de Huntington, sendo que 9% dos casos morrem por suicídio. Além disso, tem uma perda de memória e também o processo cognitivo é alterado. E tem a questão dos sintomas motores, como, por exemplo, uma rigidez dos músculos, você não consegue controlar os movimentos involuntários, a pessoa tem prejudicada a fala,
muitas pessoas morrem engasgadas. Então, elas vão deglutir a própria saliva e morrem asfixiada. Então, é uma doença que a pessoa fica num estado vegetativo, ela fica completamente dependente muito cedo. Então, no momento que a gente está no pico da vida profissional ou estabelecendo uma família, em torno dos 30 e poucos anos, a pessoa fica completamente dependente de cuidados. Só que, para ilustrar um pouquinho como fica, né, o cérebro do paciente de Huntington, nós temos aqui, então, a questão dos gânglios da base. Aqui, no caso do paciente, o dano é tão grande, o cérebro, ele se encolhe. O gânglio da base é completamente destruído. Após essa destruição dos gânglios da base, o córtex do cérebro também é afetado, mas isso aqui já acontece em pacientes com muitos anos da doença. Então, é um efeito mais tardio, o córtex também é afetado. A pessoa tem o cérebro completamente destruído. O gene foi descoberto primeiramente em 1993, um gene que está relacionado com a doença, e mesmo tendo já mais de 20 anos de descoberta, ainda não se sabe exatamente como a mutação desse gene pode levar ao desenvolvimento da doença e à morte desses neurônios. Tá? Então, o que acontece? Esse gene na região N-terminal costuma ter repetições de CAG, que codificam para a glutamina. Então, nós chamamos essa região de poli-Q, de poliglutamina. Essas repetições, se elas forem até 35 repetições, a pessoa é saudável. Aumento dessas repetições, além de 40 repetições, já gera os sintomas e a doença se manifesta. Essa proteína mutada, ou seja, com mais de 40 repetições de glutamina na região N-terminal, pode afetar o sequestro de proteínas, então atrapalhando a transcrição de genes. Ela pode levar a um dano no transporte axonal, então você tem uma liberação menor de fatores neurotróficos, como, por exemplo, o BDNF, que mantém o cérebro saudável. Além disso, também temos o que chamamos de excitoxicidade. Você sabe que essa proteína mutada, ela pode alterar a atividade de receptores de NMDA, são receptores ativados por glutamato, e leva um aumento de cálcio absurdo dentro da célula, levando à despolarização da membrana da mitocôndria e à morte, à apoptose. Então, vamos investigar a partir de células de pacientes, são células reprogramadas de pele de paciente afetado com a doença de Huntington. Essas células são diferenciadas até a fase de precursor neural, e então nós investigamos tanto as oscilações espontâneas, se elas estão presentes ou não, e os receptores purinérgicos, no caso P2Y2. E nós vimos o seguinte, que na fase de precursor, as células de paciente de Huntington não apresentam as oscilações do tipo pico. Elas seriam muito baixas, é só uma questão, um estímulo tônico, ele não chega a ser considerado uma oscilação, é muito baixo. Nós temos as ondas, mas não conseguimos observar picos. Então, a sinalização de cálcio espontânea já está afetada nessa fase de precursor neural. Nós quantificamos e vimos que tanto a frequência quanto a amplitude desses picos estão diminuídos, praticamente ausentes, no paciente de Huntington. Além disso, nós observamos também que na fase de precursor, essas células são muito mais sensíveis a ATP, comparado com o de um paciente saudável, ou seja, wild type. E as células precursoras neurais de pessoa saudável que foram transfectadas para superexpressar ou a huntingtina mutada, saudável, ou a mutada, que no caso aqui tem 74 repetições, nós vimos que elas tem uma resposta alterada
para P2Y2, ou seja, o aumento de cálcio intracelular mediado pela atividade de P2Y2 é diminuído. Apesar de BZ-ATP e ATP estarem funcionando normalmente. Também vimos que a expressão, tanto de P2X7 quanto de P2Y2, em células de pacientes está aumentada. P2Y2 está extremamente aumentada. Então, nós temos uma deficiência na resposta de P2Y2, mesmo que a célula tente compensar, expressando muito mais esse receptor. Usando células tronco-embrionárias de camundongo, nós usamos o sistema de CRISPR para nocautear, para remover a huntingtina, e nós induzimos a expressão temporal de 23 repetições, ou seja, a huntingtina saudável, ou de 74 repetições, a mutada. Então, aqui nós temos, as células são diferenciadas para neurônio GABAérgico, nós temos uma diferenciação que dá em praticamente quase 100% das células são neurônios GABAérgicos. E nós fizemos, então, um nocaute aqui para mostrar para vocês que só a wild type e o nosso controle randômico scramble que tinha a expressão de huntingtina. G1 e G2 são dois clones diferentes, são duas sequências de RNA guia diferente de CRISPR, e elas não possuem expressão de huntingtina. E nós observamos o seguinte, que durante a diferenciação, se na ausência de huntingtina, quando nós adicionamos a mutada, nós temos uma aceleração da diferenciação, nós conseguimos ter no momento inicial, na fase de precursor, nós temos já 78% das células sendo neurônio. Então, aqui, você pode observar a quantificação por citometria de fluxo, é significativo esse aumento, a superexpressão da wild type, da proteína wild type, a quantidade de neurônios é similar à observada na situação controle. E nós temos que há uma diminuição do pool de precursores neurais. Ou seja, apesar de nós observarmos a diferenciação para neurônio normal, independente das condições, nós temos uma aceleração dessa diferenciação. Já se sabe na literatura que análise de pós-mortem, né, e também análise de cérebros, né, na região neurogênica, de animais transgênicos de Huntington, que há uma diminuição dos níveis de precursores neurais nessas regiões. E o que nós vimos é que, já durante o desenvolvimento, há uma redução desse pool por uma aceleração da neurogênese. Nós vimos que o receptor P2Y2 é expresso em todas essas condições, né, que é nível proteico, na fluorescência. E nós também observamos o mesmo que foi observado com as células humanas. Em camundongo, o receptor P2Y2 também não está funcionando corretamente. Ele não tem o mesmo, não tem a mesma resposta de cálcio após o seu desafio. E nós vimos também a expressão de P2Y2 existe, não é, no caso aqui, como a indução dessa expressão mutada foi por um menor tempo, por 2, 3 dias, não conseguimos ver um feedback, um loop, né, como nós vimos no caso das células humanas, que há um aumento da expressão tentando ser compensatório, que nós não observamos, mas também é porque é um tempo curto, mas nós já observamos alteração na resposta desse receptor. Então, concluindo, o que nós vimos é que o P2Y2, ele pode modular as oscilações de cálcio do tipo pico de uma forma organizada, que leva a uma expressão estável por mais de 6 horas, do fator de transcrição SL1 ou MESH1, que favorece um destino neural GABAérgico. Além disso, nós vimos que o receptor P2Y2 está debilitado na doença de Huntington, que acaba comprometendo no estoque de precursores neurais durante o desenvolvimento cerebral. Esses nossos dados vão de acordo com a literatura, com nova mudança de paradigma, na qual a doença de Huntington, ela não é simplesmente uma doença neurodegenerativa, mas uma doença do neurodesenvolvimento. Como, por exemplo, um nocaute
o animal nocaute de Huntingtina é inviável. Por quê? Porque antes mesmo, durante a gastrulação, ela não ocorre, não há um andamento do desenvolvimento embrionário na ausência dessa proteína, mesmo no contexto saudável, wild type. Além disso, sabe-se que a presença de Huntingtina, esse poli-Q, esse aumento de repetições CAG, está relacionado com a evolução. De que forma? Animais que possuem o sistema nervoso central mais derivado, que muitas pessoas chamam de evoluído, na verdade, o correto é chamar derivado, ele mais complexo, existem maiores repetições dessa de CAG nessa região N-terminal, poli-Q. Então, essa mutação, essa expansão poli-Q, evolutivamente é favorável. No entanto, acima de 40 repetições, há uma alteração de cargas na região proteica, e essa proteína, às vezes, pode começar a interagir com outros alvos. Então, ela começa a se ligar com fatores de transcrição, proteínas relacionadas com canais de membrana, assim, um samba do crioulo doido, vamos falar assim, e ela ganha função, ela ganha funções que antes não existiam. A proteína Huntingtina saudável, por exemplo, ela é antiapoptótica, e ela está relacionada também com a liberação de BDNF no meio extracelular. Então, assim, o que nossos dados mostram é que realmente eles vão de acordo com essa nova mudança de paradigma. Isso é muito novo, muito recente na literatura, é muito pioneiro. Então, nós não só mostramos como receptores P2Y2 e 7 estão relacionados com o timing de como essas células precursoras respondem a sinais para que haja esse ciclo, esse relógio biológico funcionando para gerar um encéfalo saudável, mas também mostramos que o encéfalo doente, no caso da doença de Huntington, a alteração desses precursores e da funcionalidade desses receptores. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que ajudou no desenvolvimento desse trabalho, no caso do laboratório do professor Henning. Eu usei uma foto mais antiga, porque aqui tem a maioria das pessoas que ajudaram no desenvolvimento do trabalho. Ao professor Ted, principalmente ao meu colega, o Mihal, que me ajudou muito durante o desenvolvimento desse projeto nos Estados Unidos, ao grupo da Claudiana, que também sempre ajuda, sempre está participando, e principalmente com a parte do desenvolvimento de time-lapse imaging e dos transgênicos. Foi feito isso por 6 meses no laboratório no Japão, na Universidade de Kyoto, no laboratório do professor Kageyama. Também agradecer as técnicas do laboratório, né, que sempre, sem elas o trabalho não acontece, né, a gente precisa de um managing do laboratório, então, no caso a Denise e a Zilda. E é isso, obrigada, e espero que tenha dado para assistir, porque estava com dificuldade nos slides, desculpa aí com a apresentação. Thalita, excelente trabalho, né, que acho que foi muito bem para entender o seminário. Então, eu gostaria de convidar para perguntas. Ô, Henning, tem uma pergunta que é do professor Roberto Paes de Carvalho, eu acredito, deixa eu falar aqui para a Thalita. Posso fazer isso? Faça isso, por favor, então. Tem uma pergunta aqui no chat. Sim. Haveria também alterações na expressão de canais de cálcio na doença de Huntington? Olha, já existe alguns indícios também da alteração de canais de cálcio do tipo L na doença de Huntington. Mas a gente não testou, a gente não chegou a testar. Mas a gente tem as amostras, a gente poderia fazer um PCR para ver se pelo menos a questão da expressão está alterada. Isso também a gente pode fazer. É uma boa ideia. Então, eu gostaria de convidar a Claudiana.
Thalita, mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho, e eu tenho duas perguntas, na verdade. Quando você vê o efeito do BZATP ou do 2-TP nos spikes e oscilações de cálcio, qual foi o tempo de exposição do agonista? Se você colocou ele, deixou ou tirou, como que foi? E a outra pergunta é, você vê um aumento da expressão do P2Y2, no entanto, aumento de cálcio intracelular menor, né? Então, um prejuízo no receptor. E como você tem alguma hipótese para explicar esse defeito no receptor? Então, a gente até pensou que pudesse ser que a huntingtina poderia estar se ligando ao receptor P2Y2 e evitando a sua resposta, né? Ou fazendo um crosstalk, por exemplo, sequestrando as proteínas relacionadas com a cadeia de sinalização. Nós usamos um plasmídio que nós transectamos essas células que estavam expressando o 74, né, o repetições de glutamina, também induzimos a expressão de uma chaperona. O que essa chaperona faz? Ela não deixa a huntingtina mutada formar aglomerados dentro da célula. E o que nós vimos é que piorou ainda mais a resposta. Então, assim, provavelmente é a proteína solúvel, a huntingtina mutada solúvel, que está evitando a resposta. Mas mais a fundo a gente não investigou ainda, mas eu tenho as minhas hipóteses de como que possa, né, de via de sinalização, ou até mesmo eu queria ver se dá para fazer uma coimunoprecipitação, para ver se a huntingtina mutada está ligando no P2Y2, porque se sabe que ela se liga, por exemplo, em NMDA, ou, por exemplo, que ela se liga em canais de IP3 ou de renodina. Por isso que eu acredito que ela também poderia estar se ligando ao P2Y2, né? Já que ela já foi encontrada ligada com outras proteínas de membrana, que altera completamente a fisiologia celular. E o P2Y2 está relacionado também, né, como neurotrófico, em várias situações, ele é benéfico para a manutenção do neurônio, né? Está relacionado. Então, talvez seja por esse motivo, né? Na verdade, ele está favorecendo as oscilações. Tá. E sobre as estimulações, foram... Sim. No estímulo crônico para fazer, por exemplo, PCR, esse tipo de coisa, eu adicionei todo dia o composto. No caso do time-lapse, eu só podia aplicar uma vez. Então, eu aplicava e deixava. E então fazia a análise por 1 hora de cálcio e mais 2 dias da luciferase. Então ficava lá por 2 dias aqueles moduladores. Eu tenho um comentário, né, que acho que está muito importante, a pergunta da Claudiana sobre P2Y2, né? Acho que é um experimento que poderia ser feito de checar se outros agonistas, né, por receptores diferentes, né, que também ativam a PLC, né, se também você tem uma alteração de resposta. Sim, sim. Né, né? Sim. A resposta, por exemplo, por ATP não foi alterada, né? A gente conseguiu, estava normal. Então, os outros purinérgicos estão funcionando normalmente. Sim, isso é ionotrópico também, né? Mas, por exemplo, se você usa a bradicinina, seria mais interessante. Entendi o seu ponto, Reni. Sim. Tem mais alguma pergunta aqui no chat? Eu perdi um pouco. Tem perguntas? Se não tem, eu gostaria de fazer uma. Pode fazer. Ana, por favor. Então, assim, só para ver se eu captei bem, né? A gente não está lendo o artigo, está vendo a tua apresentação, que, aliás, foi excelente também, né? Obrigada. Sofri um pouco aqui com esse Google Meets hoje, não que dá nada. Assim, tu mesmo comentasse que os teus resultados de vocês mudaram um pouco o paradigma do desenvolvimento, vamos chamar assim, não sei, da doença, que seria mais neurodegenerativa, né? E vocês focaram, estudaram alterações que ocorrem no início do desenvolvimento, é isso? Isso. A nova tendência é que essa doença, na verdade, ela ocorre já
muito no início do desenvolvimento, e o que nós observamos é isso mesmo. Então, se alguém quiser um tratamento para essa doença, ele tem que ser administrado muito no início, inclusive dentro do útero, né? Tem que ser muito anterior, não simplesmente quando estiver perto dos 30 anos de idade, né? Ou no caso grave, com 74 repetições com 7 anos de idade. Sim. Tá, mas a minha pergunta também é assim, e como que esse período de tempo entre se manifestar a doença, que é, para a grande maioria dos casos, em torno de 30 anos, né, como comentaste, então algo que aconteceu lá no desenvolvimento daquele indivíduo deixou alguma informação, alguma marca, alguma coisa que só vai se manifestar como os sintomas e tudo mais muitos anos depois, né? Isso que eu também fiquei pensando. Como que a minha ideia, assim, minha hipótese é que é o seguinte, durante o desenvolvimento a gente já tem, a pessoa tem uma menor quantidade dessas células-tronco que vão se diferenciar em neurônio no cérebro, tá? Então, durante a fase da infância, jovem adulto, tá ok. Apesar dela ter insultos de toxicidade, como eu citei, como a proteína mutada vai causando esses danos, o organismo ele consegue compensar. Só que a partir dos 30 anos de idade é quando a neurogênese cai drasticamente no organismo. Ou seja, a pessoa chega com os 30 anos de idade, ela já praticamente não tem mais precursores neurais. Porque ela já está prejudicada desde durante o desenvolvimento. Então, ela não consegue mais compensar esse dano, essa toxicidade no cérebro, essa perda de neurônios. E aí, o que acontece? Começa a ter os sintomas e a morte, né? Ela é incontrolável. No começo, eles até conseguem ter esse balanço, mas depois já não consegue mais. Entendi. Perfeito. Perguntas? Eita. Oi? Alô? Sim, Ana Thalita, tá ouvindo? Oi, tô. Oi, ótimo trabalho. Parabéns. Obrigada. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, quando você tem a huntingtina mutada, você tem uma alteração na sinalização do P2Y2, não é isso? Isso, ele não tem mais uma ligação de cálcio do retículo da mesma forma. O que eu estava pensando é o seguinte, existe alguma coisa que você poderia fazer para compensar isso? Por exemplo, é possível fazer a expressão do P2Y2 e ver se restaura isso? Então, eu acredito que simplesmente isso não vai resolver, porque a gente viu que na célula humana a célula expressa muito mais do receptor e mesmo assim a resposta é bem menor. Então, acho que a célula até tenta compensar essa falta de atividade do receptor, mas não consegue. Entendi. Então eu queria ver, a gente achou que talvez simplesmente deixando uma chaperona, né, alterar